Hoje nós vamos trazer aqui um pouquinho a fala sobre a tireoide. A tireoide é uma glândula localizada na porção, né, inferior do pescoço e que ela está relacionada com a função de praticamente todos os nossos outros órgãos. Né? Ela tem um formato de uma borboleta e ela tem interação com função cerebral, com batimento cardíaco, com os ovários, com testículos, com o intestino. Então, praticamente todos os nossos órgãos, eles indireta ou diretamente são orquestrados pela tireoide. E essa glândula hoje em dia é algo que as pacientes procuram muito, se preocupam muito quando chegam ao consultório, tentar saber como essa glândula está funcionando, né? Tentar saber se a produção hormonal dessa tireoide está de acordo, se essa tireoide traz algum nódulo. Muitos pacientes já trazem doenças de família de tireoide, então eles querem saber se eles estão também trazendo esse estigma de doença tireoidiana além de seus familiares. E existem várias patologias relacionadas à tireoide. Algumas relacionadas à produção do hormônio, ou seja, se ela fabrica hormônios a mais ou a menos. E se essa glândula ela apresenta cistos, se ela apresenta nódulos, né? Graças a Deus, a maioria dos nódulos de tireoide, ao contrário do que muita gente se preocupa, a maioria deles são nódulos benignos, então são nódulos que não vai precisar fazer cirurgia nem nada do gênero. E em relação à produção hormonal, existe um excesso, existe uma falta e existe o habitual, que é essa glândula produzir uma quantidade normal do hormônio, que é o fisiológico para o indivíduo. Se essa tireoide ela está funcionando, produzindo hormônio insuficiente, numa quantidade menor do que a que o organismo necessita, a gente chama de um hipotireoidismo. E esse hipotireoidismo ele vai trazer algumas consequências. Então, você vai ter uma dificuldade para memorização, para concentração, o seu gasto energético vai ser menor, e daí muitas vezes as pessoas, eu acho que eu estou engordando por causa da minha tireoide. Não, você não está engordando por causa da sua tireoide. Você está simplesmente diminuindo o seu gasto metabólico, você está retendo líquido, e aí, consequentemente, se você retém líquido, retém sal, você, no popular, você incha, né? Então, você tem uma retenção aí, e traz um pouquinho de retenção também de acúmulo de gorduras. Mas não é essa digamos que a consequência direta, não é só o ganho de peso, não é por isso. Você vai ver que há mulheres que têm alteração do ciclo menstrual, o intestino ele vai ficando mais lento, então são indivíduos mais constipados. E se o indivíduo ele é constipado, isso também vai trazer dificuldade para a perda de peso. Então você vê que é um todo do indivíduo. E não ela como sendo a vilã, a causadora, não, doutora, a senhora vai consertar minha tireoide, a senhora vai controlar ela e eu vou perder os 20 quilos que eu estou precisando. Não é isso. Então, você vai trazer o tratamento da sua tireoide para que o seu organismo funcione bem, para que você tenha uma melhor memória, para que o seu intestino volte a funcionar bem, para que você fique mais bem disposto, uma vez que a carência do hormônio da tireoide, do hormônio tireoidiano, ele causa uma lentidão, então o indivíduo ele é mais sonolento, ele é mais devagar, ele não tem proatividade para fazer uma atividade física, ele não se anima para cuidar de si, para cuidar da alimentação, e nisso o indivíduo acaba sofrendo as consequências. E nesse todo da alimentação tem que procurar alimentos que sejam de acordo com aquilo que se propõe um bom funcionamento tireoidiano, à base de frutas, à base de verduras, né? A pessoa tem que ter cuidado com evitar estar se alimentando de alimentos muito manufaturados, alimentos que sejam muitas vezes manipulados pela indústria. Existem alimentos que são, que a gente chama de alimentos contaminados, né? Então, vem alimentos que são transgênicos, que a gente chama, e tem a soja, muitas vezes no país hoje alguns alimentos como a soja, a gente tem que ter cuidado. Existe soja em quase todos os alimentos hoje que a gente procura, direto ou indiretamente. A gente tem que ter cuidado com isso. Então, procurar saber a procedência do alimento que você está consumindo, procurar um profissional de saúde capacitado para tentar te orientar e desmistificar essa coisa de achar que a tireoide é a causadora ou é a vilã de um quadro de ganho de peso ou de obesidade, que muitas vezes começou muito antes disso aí e que não é só isso que vai levar a um ganho de peso. Da maneira contrária, também existe um excesso do hormônio tireoidiano. O excesso, no caminho inverso, vai trazer o quê? Um gasto metabólico acelerado. Então, esse indivíduo ele vai começar a perder peso sem saber direito a causa. Hoje em dia, é muito mais fácil você ver um indivíduo que tem um hipertireoidismo e essa é a causa primária da perda de peso, do que você ver alguém que está obeso por conta de uma deficiência do hormônio da tireoide.
Parecem coisas conflitantes, e são conflitantes realmente. Quando você tem uma perda de peso e o indivíduo tem claramente um excesso de hormônio tireoidiano, você compensa esse excesso do hormônio tireoidiano e você vai ver melhora no status funcional desse indivíduo.